Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de História. Essa é a nossa última aula nesse conteúdo, né, de História. É importante a gente fazer uma recapitulação. A gente começou a falar sobre a Igreja, né, os aspectos principais da Igreja na Antiguidade. Depois a gente passou para a Idade Média, né? Depois a gente viu como que a Igreja entrou na Idade Moderna. A modernidade, pelo menos no que aconteceu ali em volta da Reforma Protestante, né? A Igreja ali na Reforma Protestante foi muito interessante. Na aula passada a gente viu isso, como que a Reforma Protestante impactou, né, a história da Igreja em si, e não apenas a história da Igreja, mas todo o cenário secular, na verdade. Por causa da imprensa, por causa dos burgueses, enfim. Então a gente percebe, a gente chega com um ponto interessante que é a Igreja na Idade Moderna. Tá? Pessoal, mais uma vez frisando, enfatizando, nós estamos pegando alguns eixos para que a partir desses eixos vocês realizem, né, a sua pesquisa, a sua busca, e as dúvidas que vocês tiverem serão sondadas, né, no ambiente de aprendizado, né, virtual. Então a gente viu como que a Igreja, os principais aspectos, né, da Igreja da Idade Antiga, depois a gente viu na Idade Média, né, no início da Idade Média, finalzinho da Idade Média para o início da Idade Moderna, e agora a gente vai ver os aspectos da Igreja na idade chamada contemporânea, a contemporaneidade, tá? A chamada Idade Contemporânea. É claro que nós não conseguimos esgotar todo o assunto, falamos apenas alguns eixos, algumas questões bem peculiares, né, que a partir desses eixos, a partir desses pontos, vocês direcionarão a sua pesquisa para os outros desdobramentos, ok? Pois bem, pessoal, qual seria o movimento intelectual que permeou aí parte da Idade Moderna para a Idade Contemporânea? Nós podemos citar esse movimento como o Iluminismo. Iluminismo. O que foi o Iluminismo? O que foi o Iluminismo? O que o Iluminismo significa? Immanuel Kant escreveu um livro, né? O que é Iluminismo? Para ele, uma das, e não apenas isso, não estava apenas em Kant, mas também em outros autores que enfatizavam a questão da ideia, da razão, do uso da razão humana, algum tempo antes de Kant, já dizia que esse movimento, ou pelo menos a razão, lançava luzes nas trevas da Idade Média, certo? O Iluminismo, então, começa na Idade Moderna e vai adentrar a Idade Contemporânea. Mas ele vai entrar a Idade Contemporânea através de quê? Existe um ponto bem interessante que está por volta do século da década de 1780 até 1800, alguma coisa, que é o surgimento do idealismo alemão. O idealismo alemão vai ter como os principais nomes Kant, outro nome aqui importante do Iluminismo, Hegel, Schelling
e outro Fichte. Essas pessoas foram escritores e eles escreveram a partir de uma concepção bem interessante sobre Deus, né? Enfim, mas na idade contemporânea, o que vai marcar, deixa eu apagar aqui, e que vai o idealismo tem um pé no iluminismo, né? O idealismo ele nasce também e resgata alguns aspectos do iluminismo, que é a supremacia da razão, enfim. Esse movimento aqui, ou é desse movimento, que vai surgir um sujeito chamado Friedrich Schleiermacher. Schleiermacher. Eu esqueci do L aqui dele. Schleiermacher. Pois é. O que ele representa? Ele é considerado um dos pais do liberalismo teológico. Portanto, prestem bem atenção. O liberalismo teológico é uma das marcas mais profundas na teologia da época contemporânea. A partir de 1800, que o liberalismo ele começa a despontar com maior força, correto? Então, nessa época, pessoal, quando começava a se pensar a razão desconexa, ou a ideia de Deus como sujeita à razão, a gente só pode conhecer aquilo que a gente pode raciocinar, tá? Quando a gente pensa, o nosso pensamento é a coisa em si, a coisa em si se identifica com o nosso pensamento, o mundo é capaz de ser quantificado, o mundo é capaz de ser totalmente conhecido. Todas essas ideias estavam presentes no idealismo alemão e elas, obviamente, entraram para a doutrina da igreja. Tá? Então, a doutrina da igreja começa a pensar o quê? A pensar num Deus que está desconexo daquilo que a razão consegue pensar. Dito de outra forma, a própria razão consegue abarcar a ideia de Deus. Ou seja, um Deus transcendente está desconexo, mas um Deus imanente está abarcado pela razão. Um Deus, quando a gente fala um Deus transcendente, é um Deus que está além do natural. Aqui a gente tem um mundo físico, isso aqui é um Deus metafísico. É um Deus que está para além do natural. Esse Deus aqui está desconexo da razão. A razão não consegue pensar nesse Deus. A razão não consegue lidar com esse Deus. Tá? Mas o Deus que é imanente, ou seja, quando a gente fala de transcendente, é um Deus que está para além da física, e um Deus imanente é um Deus que está presente nesse mundo físico, nesse mundo, né, natural, na natureza, enfim, aquilo que é criado e tal. A gente já percebe o perigo que acontece se a gente raciocinar dessa maneira. Aí a gente vai reduzir a revelação à razão, a revelação de Deus, né, a comunicação de Deus na história através de Jesus, a razão, a imanência. Então não há um aspecto transcendente, tá? A própria revelação é imanente, tá? Toda essa questão começou a atingir a igreja. A igreja ficou assim, poxa, a teologia, pensar Deus dessa maneira é esvaziar o conteúdo de Deus. Não existe um Deus que pode ser pensado dessa forma. Mas, diante da supremacia da razão, diante da potência da razão, isso começou a ser muito valorado, muito valorizado. E a teologia liberal surge aí. Então, o que vem a ser a teologia liberal? A teologia liberal, a gente tem que ter um determinado cuidado para conceituá-la. Eu vou primeiro conceituar, depois eu vou explicar sobre esse negócio, qual é esse cuidado. A teologia liberal é uma teologia
que enfatiza a imanência. A teologia liberal corta a transcendência. Na teologia liberal não existe esse elemento transcendente, um elemento sobrenatural. Tá? A teologia liberal descarta o liberalismo teológico, descarta o sobrenatural e enfatiza o natural, um Deus que está na natureza. Tá? Como eu disse antes, esse conceito de Deus é esvaziado. Qual a consequência disso? A Bíblia é um livro comum. Quando eu disse antes que tinha uma confusão, é que muita gente acha que o liberalismo teológico é pensar que a Bíblia não é palavra de Deus. Isso é consequência do liberalismo teológico, não o liberalismo teológico em si. Tá? Então, isso é uma consequência do liberalismo teológico. Beleza? O liberalismo teológico, então, entra no cenário cristão e começa a influenciar diversas pessoas, inclusive tem vou citar duas pessoas aqui, uma chamada, dois filósofos, né? Um chamado Feuerbach e outro chamado Nietzsche. Feuerbach falava que ele tem um livro chamado A Essência do Cristianismo. Nesse livro, o que ele coloca? Ele coloca que o cristianismo nada mais é, ou a teologia nada mais é do que a antropologia. Tá? Dentro dessa maneira de pensar, teologia é antropologia, né, e vice-versa. O que ele quis dizer? Ele quis dizer que tudo que a gente vê de mais sublime em nós, o ser humano vê mais sublime nele, ele projeta no ideal de Deus. Então, presta atenção. Quando se fala em trindade, a ideia de trindade na divindade é um anseio humano por comunhão. Um exemplo, a ideia de vida eterna é um anseio humano por preservar e continuar a vida. A ideia de ressurreição é uma rejeição da imortalidade. Então o ser humano não quer morrer, o ser humano quer a vida eterna, o ser humano quer viver para sempre, enfim. Então essas questões são projetadas em um Deus, e o Deus então se constrói. Por isso que teologia é antropologia. O que há na teologia, segundo Feuerbach, há também na antropologia, ou seja, pensar o homem, né, a partir desse pensamento projetar-se para Deus. Então, pensar Deus é pensar o homem. Beleza? Isso que Feuerbach ensinava. E Nietzsche. O que Nietzsche ele trouxe? Nietzsche ele estava sensível, pessoal, ao que estava acontecendo com a igreja no decorrer do século. Ele nasceu em 1844, morreu em 1900, é isso? 1844 a 1900. Nietzsche viveu esse espírito do liberalismo teológico. Ele chegou a estudar para ser pastor, enfim, mas ele percebeu que essa maneira de pensar esvaziava a ideia de Deus, a compreensão do que Deus é. Entendeu? Então, ele escreveu um livro chamado A Gaia Ciência. Muito importante esse livro. Ciência. Enfim. Esse livro, ele traz uma ideia que é a ideia da morte de Deus. Veja como a Europa ficou muito influenciada por esses dois movimentos aqui. Primeiro, idealismo, né, depois a morte de Deus. Olha só, atenção. E era de tal modo, voltando aqui rapidinho, que acreditava-se que através da razão o ser humano conseguiria chegar à plena justiça, à plena paz, conseguiria chegar à plena
a convivência social, a interação social, tudo isso, o mundo perfeito, seria possível no idealismo. Então Nietzsche, ele percebe que o ser humano não seria capaz disso, ele percebe a falibilidade humana e percebe também que o idealismo expulsou Deus do pensamento. Quando o idealismo expulsa Deus do pensamento, por mais que se acreditava em Deus, assim, se acreditasse em Deus, mas não era um Deus, de fato. Ele pontua a existência da morte de Deus. E ele fala, né, Deus morreu. A célebre frase dele, Deus morreu. Na Gaia Ciência, ele vai trazer esse livro, essa ideia, né, esse livro da Gaia Ciência. E ele, em um momento, esse livro demorou um tempo para ser escrito, em um momento ele fala sobre a morte de Deus, mas com certo desconforto. Várias páginas depois ele vai falar sobre a morte de Deus como sendo algo que começava a agradar a Europa, começava a ser assimilado na Europa. Não, Deus morreu. Não é simplesmente Deus não existe, mas Deus morreu. Não tem mais esse valor. O cristianismo deixou de ser o que era. Você tem liberdade de pensar agora por causa da morte de Deus. E aí ele vai tematizar a ideia da morte de Deus em um outro livro, que talvez seja o mais conhecido dele, que é o Assim Falou Zaratustra. O Assim Falava Zaratustra, né? Pois bem, mas o que tudo isso tem a ver com a história da igreja cristã? O cristianismo, ele naturalmente não deixou de existir. Os movimentos o protestantismo, desde o protestantismo até mesmo os movimentos pentecostais, existiam. Isso não significava que a igreja parou de existir, não, nada disso. Isso é uma ala do pensamento que estava em grande confronto com outras alas do pensamento. Mas, especialmente na Europa, o idealismo, ele provocou, ou ele provou, na verdade, não ser eficiente, não ser fundamental para a inauguração desse senso de justiça e valoração do ser humano. Por que não, pessoal? Porque logo após o início do século XX, lá no início do século XX, acontece a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, ela serviu para quê? Para mostrar que a empreitada realizada pelo idealismo não daria certo. Nunca daria certo. Jamais daria certo. Tá? Em 1914, surge então, ou inicia-se então a Primeira Guerra Mundial e vai até 1918. Nesse período, muitos cristãos foram servir a guerra e muitos cristãos, inclusive filósofos, tem um filósofo chamado, um teólogo e filósofo chamado Paul Tillich, né? Um dos maiores teólogos do século XX, Paul Tillich. Ele escreve sobre a sua experiência na guerra e fala que quando ele estava lá na guerra, ele viu cumprir aquilo que Nietzsche falou, que Deus estava morto. Só que ele acrescentou mais alguma coisa. Ele falou assim, olha, era necessário construir ou resgatar essa imagem do Deus que é verdadeiramente Deus, e não desse Deus que foi morto aqui no idealismo. Entendeu? Esse Deus idealista, ele não funcionava mais, era um Deus falso. E ele frequentemente repete isso em sua obra, né? O Deus idealista, que é um Deus falso. Né? Logo após o fim dos meados do fim da Primeira Guerra, acontece o lançamento de um livro que é conhecido como um dos livros mais importantes, ou um dos eventos mais importantes do cristianismo no século XX, que é atribuído, né, esse acontecimento atribuído ao livro de Karl Barth, esse
teólogo suíço, né? A carta aos Romanos, né? O comentário da carta aos Romanos. Vou colocar aqui carta aos Romanos. E Calbar, ele dá início à chamada, ou está no bojo dessa chamada teologia dialética. Por quê? Ele fala assim que há uma revelação. A dialética nesse sentido de haver uma revelação, né, diferente do que havia, do que se comentava no idealismo alemão, enfim. Mas a revelação era transcendente. A revelação era transcendente, entendeu? Então, a transcendência ela é enfatizada por Calbar, diferentemente de muitos outros teólogos que vinham aí na esteira do liberalismo teológico, por exemplo. Tá? Então, ele enfatiza a transcendência lá na Epístola aos Romanos, né? Ele destaca da seguinte maneira: olha, eu relutei, ele coloca, né, em abandonar alguns métodos em relação ao método histórico-crítico, o método liberal e tal. Não que o histórico-crítico seja liberal, não é isso. Mas ele coloca a preocupação dele em enfatizar a transcendência divina, a intervenção de Deus na história. Né? A Bíblia, como que esse livro que traz a palavra de Deus, enfim. Então, essa é a grande questão de Calbar. Você nota, pessoal, que quando Deus sai do pensamento, isso aqui, vamos colocar aqui uma data, tipo 1740, até a data de 1914, os horrores da guerra, sabe, o que estava passando na guerra nessa época, quase 200 anos, né, de guerra, quase 200 anos, entre o surgimento do idealismo até a guerra. A gente vê que quando Deus sai do pensamento, a catástrofe histórica que isso promoveu. É claro que havia outras questões por detrás daí, né, acontecendo. Não é simplesmente por uma questão teológica que a guerra vai surgir. Mas a questão teológica provou estar errada. Essa questão teológica provou estar errada. Tá? E a história deu no que deu quando acontece aí a Primeira Guerra Mundial. No período entre guerras, quando acontece então a Segunda Guerra Mundial, a gente vê o surgimento do nazismo, né, na Alemanha também. E o nazismo, muitos cristãos aderiram ao nazismo e muitos rejeitaram o nazismo. Muitos, inclusive, quiseram matar Hitler. Tem um teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer, né? O nome dele é esse aqui, Bonhoeffer, escreve assim, né? Dietrich Bonhoeffer. Ele participava de um movimento para matar Hitler. Ele quis matar Hitler. E ele via nas igrejas que aderiram ao nazismo como igrejas desviadas. A igreja deveria ser confessional, confessar a fé longe do nazismo. Entendeu? É tanto que ele bradava: a igreja precisa ser confessional, confesse Jesus. Certo? Ele foi para a cadeia, depois ele foi morto, óbvio, por causas óbvias, né? Por causa da sua oposição a Hitler, enfim. Todo esse cenário, a gente percebe que a igreja estava por detrás disso. Em todo o tempo a igreja estava querendo, de uma maneira ou de outra, solucionar ou intervir ou dar uma resposta em relação ao que estava acontecendo no mundo. Então a gente viu aqui um brevíssimo panorama da igreja
ou dos principais acontecimentos em termos de ideias, né, as principais ideias que estavam aqui na Idade Contemporânea, que inauguraram a Idade Contemporânea, né, e que chegaram e que culminaram na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, no surgimento do liberalismo teológico e de uma reformulação dentro da própria igreja. E agora é pertinente a gente perceber alguns aspectos da evangelização no Brasil. Como que isso começou? Então é bem importante a gente estar a par disso. O movimento de evangelização no Brasil. Pois bem, pessoal, o protestantismo no Brasil. A gente está na idade, a gente acabou de falar sobre a idade contemporânea, mas é importante que a gente volte lá nas épocas de Cabral, 1500 e alguma coisa, 1554, quando chegou o primeiro protestante, a primeira caravana protestante no Brasil. Eles vieram pelo intermédio de João Calvino, que é um dos reformadores, e João Calvino manda então alguns reformadores franceses. Eles chegam à região ali da Baía de Guanabara. O que acontece? Eles tentam fazer uma difusão da fé cristã, eles tentam difundir as ideias da reforma. E o que vai acontecer nesse tempo, pessoal? Eles são convocados pela Igreja Católica. A Igreja Católica era hegemônica aqui no Brasil. A Igreja Católica tinha poder aqui no Brasil. E ainda tem. Mas antes era notoriamente mais forte. Então, a Igreja Católica convida esse grupo de cristãos para que defendesse a fé que eles tinham, quais eram os pontos em que eles acreditavam, o que eles acreditavam, o que eles traziam consigo. Então, esses cristãos foram eles elaboraram a Declaração de Fé de Guanabara, ou a Confissão de Fé de Guanabara, enfim. E quando a igreja toma conhecimento dessa declaração, o que ela faz? Manda matar os missionários, essas pessoas que vieram, esses cristãos que vieram a mando de João Calvino. Então eles morreram aqui no Brasil, certo? E a gente pode até ver o porquê desse assassinato, de por que eles foram mortos. A gente imagina que a Europa está aqui, beleza? O Brasil está aqui. Eu sou ótimo para desenhar, então vocês já acabaram de perceber. Dentro da Europa, o protestantismo já estava fazendo uma grande, um grande arrazoado. O protestantismo já havia chegado a diversos lugares da Europa, já havia dado muito problema para a Igreja Católica e tal. Agora imagine do outro lado do Atlântico. O Atlântico está aqui, o Oceano Atlântico. Imagine do outro lado do Atlântico. O que essa igreja, essas ideias, as ideias de Lutero, poderiam fazer aqui com o Brasil? O que eles estavam caçando aqui desse lado de cá? Foi o que se interrogou. Foi o que a Igreja Católica pensou, Poxa vida, e aí? Pois bem, pessoal, então isso aí foi de fato chocante. Essa primeira investida, essa primeira tentativa de fazer uma missão aqui no Brasil, certo? Posteriormente, por volta de 1630, 600 e alguma coisa, alguns protestantes holandeses da Igreja Reformada da Holanda foram para a região do Recife. Na época, o Maurício de Nassau, que foi o grande mestre dessa investida de colonização, entre aspas, se instaurou lá na região do Recife e começou a proclamar, a proferir, a difundir a sua missão. Só que nesse ínterim, eles foram expulsos também. Então, eles foram expulsos
esses cristãos que estavam ali na região de Recife, eles também foram perseguidos e expulsos. É claro, lá no Recife existe muita igreja, muita influência do calvinismo holandês, tá? Existe também muita influência das igrejas reformadas que passaram por lá. Então Recife é um estado brasileiro que existe essa marca, essa história, né, do protestantismo, beleza? Então, pessoal, a gente percebe aí que saltamos algumas datas, alguns séculos, né, de 1500 para 1600, mas, como eu costumo falar, isso tem a ver com os principais acontecimentos, né, para a gente fazer um ponto, né, poxa vida, como que aconteceu, como se deu esse processo todo de evangelização aqui no Brasil. Mas então, estamos na época da monarquia, quando se instaura a monarquia aqui no Brasil, no início ali do ano de 1800, 1815, nesse intervalo, que começa-se a reconhecer e a legitimar o quê? A liberdade religiosa. Porém, a religião oficial do Brasil era a Igreja Católica. Admitia-se liberdade religiosa de uma maneira de direito, mas não havia de fato, né? Digamos assim, porque o protestante ainda era muito perseguido. Então, pessoal, é a partir dessa época, a partir do século XIX, que começam a surgir as missões que vão de fato deixar marcas aqui bem consistentes no Brasil. A gente vê a missão luterana vindo para o Brasil com os imigrantes que vieram também para cá, os imigrantes alemães, então os luteranos vieram. A gente vê também que a igreja dos Estados Unidos, a igreja presbiteriana dos Estados Unidos, envia um missionário aqui chamado Ashbel Green Simonton. Ele vem para o Brasil. Os adventistas vêm também para o Brasil e vários outros, os batistas também vêm. Todas essas missões vão chegando no século XIX ao Brasil. O Brasil então passa a ser evangelizado pelos protestantes. E aí a gente vê as igrejas hoje, né? Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, igrejas presbiterianas, batistas, que tiveram o início lá na época da monarquia no Brasil, enfim, 1800 e alguma coisa. Então, eles são assim bastante corajosos em deixar país, deixar cidade, deixar família e começar uma nova vida de evangelização aqui no Brasil. Só que não para por aí, né, gente? A gente vê que no finalzinho do século XIX para o início do século XX, mais precisamente no início mesmo do século XX, vem então o movimento chamado de pentecostalismo. Nascem as igrejas pentecostais aqui no solo brasileiro. Essas igrejas, especialmente a Assembleia de Deus, a Congregação Cristã do Brasil, elas foram instauradas lá na região norte, lá no Pará, e começou a fazer, né, então, começou a acontecer todo o movimento de evangelização e difusão da mensagem cristã naquela região ali. E a gente vê que do norte do Brasil, né, a Assembleia de Deus, que movimento bonito, se expandiu ao redor de todo o país. Hoje existe em todos os estados brasileiros, né, existem aí as Assembleias de Deus e os movimentos pentecostais, né, das igrejas pentecostais, que tiveram início, eu diria, mais ou menos, pouco mais de 100 anos de existência dessas igrejas aqui no Brasil. Já as igrejas reformadas, tradicionais, enfim, um pouco mais antigas, são um pouco mais antigas do que as Assembleias de Deus. No entanto, a gente vê que o movimento
Para que o Evangelho, para que a Igreja Protestante se instaurasse no Brasil, foi muito difícil. Houve diversos embates, perseguições, né? Pessoas que foram mortas. O sangue dessas pessoas semearam, de fato, a fé, a semente da fé, né? Aqui no Brasil. Fizeram com que nós, hoje, pudéssemos erguer nossa cabeça, erguer nossa voz como igrejas protestantes, como igrejas que começaram em um movimento lá em 1517 na Alemanha e que hoje está aqui presente. Tá? Na verdade, nós começamos muito mais tempo, né? Há muito mais tempo, lá na Galileia, né? Quando Jesus começa o seu ministério. É claro que, como identidade protestante, identidade histórica protestante, nós temos aí Lutero, que trouxe todo o movimento de reforma, ok? E ao longo do século XX, meados do século, né, início do século XXI, que estamos hoje, não meados, mas no início, a igreja brasileira passou por diversas transformações, especialmente no que se refere à mídia. Então a mídia, a gente, quando pensa em história da igreja no Brasil, a gente tem que fazer uma pausa muito especial na mídia. Por quê, gente? Essas igrejas pentecostais, algumas igrejas pentecostais e também as igrejas tradicionais tomaram conhecimento, se apossaram da mídia. Tá? Mas nesse ínterim nasce, através da rádio, através da televisão, o movimento o movimento neopentecostal. Que movimento é isso? O que caracteriza o movimento neopentecostal? O neopentecostalismo é uma diferença, é uma transformação no próprio pentecostalismo e implica o quê? A ênfase na cura divina e nas bênçãos financeiras. Esses movimentos vieram via missionários e via pastores dos Estados Unidos. Chegando ao Brasil, eles encontraram força aqui no Brasil e através da mídia, através desses cultos bem diferentes, né, bem um apelo diferente, nascem então as igrejas neopentecostais que influenciam o Brasil ainda hoje, né, com a sua presença marcante na mídia e tudo mais. Mas, prestando atenção numa coisa, nem todas as igrejas que estão na mídia são neopentecostais. E tem muitas igrejas neopentecostais que não estão na mídia, naturalmente. Mas o discurso midiático ajudou muito para a difusão dessas igrejas. Mais ou menos como se fosse a difusão, o surgimento da imprensa na época de Lutero, certo? E para encerrar essa parte, né, encerrando também as nossas aulas de história da igreja, a gente percebe que no Brasil, pessoal, temos o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que realizou o censo demográfico em 2010 e mostrou um quadro bem interessante dessa mobilidade, né, religiosa no Brasil. O crescimento de algumas, a diminuição de outras, e por incrível que pareça, as igrejas que mais cresceram foram as que mais horas na televisão, na mídia em si, têm, certo? Essas igrejas conseguiram alavancar um número gigantesco de pessoas. Também tem um crescimento de igrejas que não necessariamente estão na mídia, mas a denominação em si está presente, né? Então, vamos colocar aqui um exemplo, a Igreja Batista. Existem diversas igrejas batistas de várias convenções, correto? As igrejas batistas também apresentaram um crescimento significativo. Já outras igrejas tradicionais, quedas e mais quedas e mais quedas no número de pessoas, correto? Houve também o deslocamento e o nascimento de outras denominações, não antes
importantes, presentes, né? Eu diria que não o nascimento em si, mas a notoriedade dessas igrejas. Essas igrejas tornaram-se conhecidas, elas ganharam visibilidade, certo? Eram igrejas pequenas, mas que pelo fato de estarem na mídia, ganharam visibilidade. E assim elas se apresentam no cenário nacional, no cenário brasileiro, no cenário cristão brasileiro, correto? De fato, nós temos assim tão pouco tempo para falar de tanta coisa, nós resumimos aí 2 séculos de história, 2 séculos, gente, 2 milênios de história aí, em poucas aulas, 4, 5 aulas, enfim. Por quê? Por causa das principais, dos principais eventos, dos principais pontos que estavam aí ao longo da história, que significaram uma mudança significativa no cenário evangélico, protestante, cristão do mundo, correto? Pois bem, eu espero que vocês tenham descoberto algumas coisas interessantes ao longo da aula. Nós procuramos simplificar o máximo para vocês, para que vocês pudessem também ter referências, né? Onde procurar, o que procurar, qual assunto procurar, né? Então, lembrando que história, o estudo da história, se faz sempre através de leituras comparadas, através de resgate de informações. Então, por exemplo, vocês ouviram hoje sobre a colonização, a tentativa de evangelização lá no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, e nós demos uma sistematização desses eventos. Você pode ir lá procurar saber mais a respeito, ler mais a respeito, que isso vai ser enriquecedor para vocês, correto? Então, muito obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe. Espero de fato, de coração, de que essas aulas tenham acrescentado algo positivo para a sua vida.